Boa noite, turma. Tudo bem? Espero que sim. Tenhamos uma ótima segunda-feira. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto um pouco diferente. Bom, eu estou aqui para falar sobre o papel da irrigação na agricultura. Bom, e por que esse tema hoje? Bom, pessoal, tem coisas que eu vejo e ouço na mídia e assim, eu não consigo digerir isso de uma forma pacífica e sem uma contestação. Por quê? Porque claramente tratam-se de fatos inverídicos e que na maioria das vezes até apontam para o desconhecimento das pessoas que estão veiculando essas notícias nos telejornais. Bom, eu vou citar nomes e vou citar fonte. Tem um programa na Globo News, um tal de Estúdio I. Fica um pessoal ali comentando umas coisas e tal, e tem uns jornalistas que ficam ali, tem uns que fazem umas palhaçadinhas ali, sabe? Pra fazer os outros rir, né? Fica aquela coisa ali, eles tentam ser engraçados, sabe assim? E eles estavam debatendo sobre a pandemia, né, tal, situação do Brasil, como sempre, né? Até aí tudo bem. A gente sabe que a gente está enfrentando aí uma crise sanitária, talvez a maior crise sanitária que a gente já enfrentou, mas a gente está lutando, né, para tentar sair dela. E também nós estamos tentando construir alternativas, né, para sair dessa crise. Mas enfim, aí debateu a questão da pandemia, debateu e, como sempre, atacaram o governo federal, enfim, aquele papo de sempre, que eu não vou entrar aqui em mérito política, tá, pessoal? Tá bom? Meu canal, o objetivo dele não é político, então não vou discutir política aqui. Aqui o meu canal é referente a direito do agronegócio. Então nós vamos falar de temas relacionados ao agro. Bom, enfim, até que chegou no tema água, né? E aí começaram a debater sobre a água, eles apresentam ali uma pesquisa e falaram do desperdício da água, da falta de saneamento básico. Até aí tudo bem, a gente sabe que o nosso país ele enfrenta um grave problema no tocante ao saneamento básico, né? Tem muitos lugares ou regiões que ainda, infelizmente, não tiveram políticas de saneamento básico adequadas. Bom, mas aí, como sempre, né, chegou na vez da agricultura, porque aí tem um jornalista lá, ele se chama, um tal de André Trigueiros. Trigueiros, eu acho que é o sobrenome dele, se não me engano. Dizem que é um jornalista especialista em jornalista ambiental e tal. Bom, enfim, não quero entrar nesse método. Falando que a agricultura brasileira, ela consome muita água, desperdiça muita água, né? Porque tem os pivôs, a aspersão, né? Por que não vai lá em Israel? Porque lá é gotejamento e se produz, né, mais tal com o gotejamento. Então, assim,
Eu gostaria de deixar uma mensagem pro jornalista no seguinte sentido, o seu André Trigueiro, né? Seu André Trigueiro, quando a gente fala em produção de alimentos no Brasil, a gente fala em segurança alimentar, e segurança alimentar basicamente se constrói com produção de alimentos, correto? Alimentos sustentáveis. E para se produzir alimentos no Brasil não é uma tarefa nada fácil. É muito fácil jogar a culpa na agricultura, né? Agora, eu queria saber da onde que vem essa fonte de que a agricultura desperdiça água. Porque eu ouço isso há muito tempo, muito, que a agricultura desperdiça água. E isso é uma grande besteira. Parem de falar besteira. A agricultura não desperdiça água, ela utiliza água. É diferente. E só para constar as minhas informações, eu trouxe aqui um artigo do AgroSmart, e eu vou lê-lo para vocês, tá bom? Então eu estou amparado em referências científicas e não em achismos meus, tá bom? Então aqui está falando o papel da irrigação. Não, aqui está falando consumo de água na agricultura. Então vamos lá. Parte da água fornecida é sim utilizada pela planta, mas a maior parcela desse recurso, uma vez utilizado na lavoura, inevitavelmente retorna para o meio ambiente. Assim, concluímos que a atividade agrícola, com destaque para a operação de irrigação, demanda volumes consideráveis de água, porém os recursos hídricos são utilizados pelo agronegócio e não apenas consumidos, uma vez que esse setor não é capaz de fazer com que a água deixe de existir. Entender, pessoal? É diferente de uma indústria. Não estou aqui culpando as indústrias, mas eu estou aqui apenas fazendo uma referência. Vamos dar um exemplo. Uma água mal utilizada, aquela água que vai para uma indústria, a indústria utiliza produtos químicos, e ela devolve essa água para algum afluente poluída ou sem tratamento, entendeu? Isso é desperdício de água. Isso sim faz mal para o meio ambiente. Água não tratada, água que não é reutilizada, água que como a gente, que às vezes tem produtos tóxicos que não são tratados e são jogados nos afluentes. Agora, na agricultura, o que acontece? A gente tem o sistema de irrigação, tem a captação de água que vem do rio. Essa captação de água ocorre por meio de bombas. Essa bomba puxa, né, a água do rio, joga para o equipamento pulveriza a água na lavoura. A água vai para onde, pessoal? A água vai para o solo. A planta utiliza ela, porque a planta precisa de água. Você entendeu? Então a planta, ela absorve essa água, seja na fase de enchimento, para ela poder fazer a síntese, né? O processo biológico da produção do grão. O excedente, a planta também, para quem não sabe, a planta evapora, né? As árvores evaporam, todas as plantas evaporam, pessoal. Elas é igual nós, quando a gente está num ambiente de calor e você tem excesso de água no corpo, o que acontece? Você transpira para liberar calor. Então o mesmo sistema é utilizado pela planta. E para onde vai essa evaporação? Essa evaporação, ela
ocorre, vai para o céu, digamos assim, e consequentemente forma essa cadeia de umidade para chuvas. Isso é uma coisa básica, é uma coisa que a gente estuda lá na quarta série, liquidificação, solidificação, é básico, sabe? Então assim, eu tô cansado já de escutar gente falando besteira da agricultura que ela consome água, que ela desperdiça água. Isto é uma mentira. A agricultura não desperdiça água, gente. Pelo amor de Deus, parem com isso. Você tá me entendendo? Outra coisa, eu gostaria muito que as pessoas fossem ao campo conhecer, porque a maioria das pessoas da cidade, elas não têm a mínima, não estou generalizando, mas assim, se você pegar as cidades grandes, elas não têm a mínima noção do que é um equipamento de irrigação, um pivô, um central, por exemplo. Então, é o convite que eu faço. Vá conhecer. Hoje a gente tem tecnologia no campo, gente. Então, a tecnologia no campo hoje, eu tô quase para falar que a tecnologia no campo hoje, ela está ultrapassando a tecnologia da cidade. E isso que eu tô falando não é besteira, não. E basta você conversar com produtores que utilizam tecnologia embarcada, tanto em máquinas agrícolas e tanto na irrigação. Sistemas computadorizados, digitais, ligados através de celulares, que medem a quantidade de água que a planta utiliza e a quantidade necessária e o tempo de irrigação. Agora eu te pergunto, a agricultura é vilã? É vilã a agricultura? Na década de 80, quando você tinha a irrigação de carrinho, que era o canhão, você entendeu? Nem naquela época a agricultura desperdiçava água, gente. A água voltava toda para o solo. Então assim, não tem fundamento essas afirmações de que o setor agrícola é desperdiçado. O setor agrícola, ele utiliza a água. E a água no setor agrícola, em especial no Brasil, ela é muito importante para a produção agrícola. Por quê? Porque isso gera segurança alimentar. Se não fosse o uso da irrigação hoje, a gente não teria os níveis de produção agrícola em áreas cada vez menores e com produções cada vez maiores que a gente vem alcançando. Jamais. E quem utiliza a irrigação sabe do que eu estou falando. Sabe que isso é verdade. Entendeu? Sistemas modernos, com GPS, com câmeras, com sensores. Entendeu? Hoje, pessoal, praticamente se você respirar dentro de uma lavoura tecnificada, fazendo aqui só uma brincadeira, tem sensores que captam o gás carbônico que você emite. Ou seja, a nossa agricultura hoje, pessoal, é uma agricultura tecnificada, é uma agricultura tecnológica. Os nossos produtores rurais estão cada vez mais se profissionalizando no que fazem. São extremamente hábeis e competentes na produção, na arte de produzir alimentos, entendeu? E a culpa não é da irrigação. Se você pega São Paulo, por exemplo, o Rio Tietê, gente, aquele rio lá era para estar naquela situação? Era para estar? A agricultura é culpada disso?
Falta consciência de quem? A consciência de quem polui, de indústria que não adota, não estou aqui generalizando, tá, pessoal? Indústria que não utiliza as boas práticas. Essas tudo bem, que as autoridades competentes tomem as providências cabíveis. Na agricultura, por exemplo, a gente tem a ANA, que é a Agência Nacional de Água. Para você hoje instalar um equipamento é uma burocracia, você precisa de outorga, entendeu? Não é assim não, né? Não é simplesmente você pegar e ir lá e montar um pivô central e colocar uma bomba na beira do rio e começar a captar água. Não, gente, não é assim não. Você precisa de uma licença ambiental, você precisa de outorga, entendeu? É tudo feito dentro das leis ambientais, respeitando reserva legal, entendeu? APP, área de preservação permanente, tem tudo isso. Então, pessoal, eu faço um convite aos jornalistas que denigrem a agricultura. Vão ao campo, vão conhecer mas não vão, né? O problema é que não vão, você entendeu? Então a realidade hoje é essa. Às vezes a desinformação ela é capaz de alienar você. Então por isso que eu estou aqui, né? Criei o meu canal para trazer informação. E quando eu trago informação aqui, eu primeiro procuro estudar sobre os temas que eu vou falar, tá bom? Para depois não virem me questionar, falar que eu estou falando besteira, que tal. Então eu igual aqui, por exemplo, eu trouxe um artigo científico, tá bom? Então é isso. Então, pessoal, a produção de alimentos no Brasil hoje, ela depende da água. Assim como a produção de energia também. No Brasil hoje não é possível a gente falar em produção de energia elétrica sem o uso de água. E a gente tem que, lógico, a gente tem que explorar da boa maneira e da boa forma esses recursos. O Brasil hoje não, mas sempre o Brasil teve 20% dos recursos hídricos da água doce do mundo. Você entendeu? É impossível hoje no Brasil você falar em produção de energia elétrica sem água, sem utilizar-se de recursos hídricos. Por quê? Mas o carvão mineral do Brasil, ele é bom ficar no solo. Ele é ruim, de baixo poder calorífico e tem um custo muito elevado. As termoelétricas também foram usinas implementadas na época, salvo engano, acho que foi do Geisel, e foram projetos extremamente caros ao Brasil. E você vai desmontar uma usina daquela hoje, você simplesmente, ela custa milhões para você destruir uma usina termoelétrica hoje, porque você tem que fazer um caixote de concreto e simplesmente enterrar ela, porque ela tem radiação. Então enfim, pessoal, o que eu quero dizer a água hoje no Brasil, ela é indispensável tanto para a produção agrícola quanto para a geração de energia elétrica. E o setor agrícola, vocês podem ter certeza que ele não desperdiça água, ele utiliza água, tá bom? Então fica aí os meus esclarecimentos.
Essas eram as minhas considerações que eu gostaria de fazer acerca desse tema. Se vocês têm dúvidas acerca de algum tema ou sugestões, eu gostaria muito que vocês comentassem. Peço que vocês se inscrevam no meu canal e deixem o like se gostar do conteúdo ou dislike caso não gostem, tá bom? E essa foi mais uma matéria, né? Um conteúdo para o nosso direito do agro, tá bom? Então, tenha uma boa noite e até a próxima.